E agora o Alan Soares vai falar um pouco para a gente sobre finanças, mercado financeiro e afroempreendedorismo. Bom dia, Alan! Bom dia, minha querida. É um prazer estar aqui com você. Prazer que você esteja conosco, na verdade. Prazer é todo meu. Bom, fala pra gente um pouco sobre como foi esse ano de 2020 para você na área das finanças e do mercado financeiro. Maravilha. Vou falar um pouco sobre isso, mas permita-me apresentar para o público. Meu nome é Alan Soares, eu sou um dos fundadores do movimento Black Money e antes mesmo de me tornar um dos fundadores do movimento, eu já trabalhava na área financeira. Então, como educador financeiro, tratava-se muito com os clientes, tanto na parte educacional, como também como serviços, apresentando aos mesmos serviços na área financeira. E ao longo desse mais de 10 anos trabalhando, acabei vendo vários ciclos da economia, como, por exemplo, vocês já devem ter percebido que nós tínhamos juros, taxas de juros, muito próximas de 10% ao ano, 14% ao ano, 16% ao ano, e que o Brasil, eu acabo brincando que nós não éramos os maiores exportadores de insumo agrícola, e sim nós éramos os maiores exportadores de juros. E isso mudou. Então nós viemos praticamente de uma taxa de juros de 14% para 2% de juros ao ano. E isso mudou completamente a forma que os brasileiros encaravam as finanças. Mudou o comportamento, mudaram-se as atitudes, mudaram-se também as expectativas. Então, toda essa dinâmica ela foi transformada juntamente com o comportamento desses investidores. Muito legal. E conta pra gente um pouco sobre esse momento de pandemia. Como foi esse processo para as finanças nesse período aqui no Brasil? Bom, é óbvio que nós verificamos que a comunidade negra acabou sofrendo muito mais com a pandemia, com o advento da pandemia. Você verificou que justamente por nós estarmos na ponta, acabou-se que as pessoas negras tinham a maior índice de letalidade devido à doença, então elas morreram mais, elas também perderam mais empregos, ou seja, tanto no campo da saúde quanto no campo do campo social, dos índices de desenvolvimento, a comunidade negra foi a que mais sofreu. E justamente por isso, o movimento Black Money decidiu criar, na verdade não foi criar, o mercado Black Money ele já existia, só que ele estava numa fase piloto. Então nós tivemos que cortar algumas etapas justamente para permitir que esses brasileiros negros, esses afro-brasileiros, eles tivessem uma forma de continuar gerando lucro, sustento para sua família. Porque muitos deles eram afroempreendedores que tinham perdido a forma como poderiam fazer seus negócios, porque a grande maioria, 86% dos empreendedores negros, eles não têm CNPJ, eles não têm CNPJ e acabam trabalhando num campo físico. Um exemplo, alguém que tem uma barraquinha que vende lata de cerveja, latinha de refrigerante. Então, se você não tem mais eventos, como é que essas pessoas vão ganhar o sustento dela? As pessoas que trabalham na área de cultura, fotógrafos, produtores culturais, artes cênicas, como é que eles iam ganhar o sustento deles se eles não conseguiam mais fazer essa produção? Então, uma coisa que nós pensamos dentro do mercado Black Money era, vamos tentar comercializar esses saberes. Então, você dentro do mercado Black Money, você tem uma área onde você pode colocar o seu conhecimento à venda através de aulas online, horas já gravadas ou que você pode automaticamente utilizar plataformas para transmissão dessas aulas. Então, dentro do mercado Black Money, nós temos pessoas vendendo aulas de inglês, filosofia africana, nós temos pessoas ali dentro vendendo aulas de constelação sistêmica, ou seja, eles estão difundindo os seus saberes. Isso é uma forma de investimento. Por que eu digo de forma de investimento? O primeiro passo para um indivíduo pensar em se tornar um investidor é ele se tornar uma pessoa superavitária. O que eu digo com superávit? Ou seja, eu preciso ganhar X e gastar menos que X. Então eu ganho R$2.000 por mês, ganho R$5.000 por mês
e eu gasto menos do que isso, porque essa poupança, ou seja, a diferença entre o que você ganhou e o que você gasta, que vai possibilitar que você faça seus investimentos. Então, a comunidade negra, até mesmo antes de pensar em investir, ela tem que pensar primeiro em seu planejamento. Como é que eu consigo gastar menos do que eu ganho e, a partir daí, eu tenho o meu planejamento financeiro que me permite fazer os meus investimentos. Então, nós começamos a trabalhar no primeiro passo, ajudar essa população a prover renda. Ou seja, ela provém renda e com os conteúdos que nós colocamos dentro do movimento Black Money, que fala tanto sobre empreendedorismo, que fala também sobre finanças, auxiliá-los a aumentar essa renda que eu chamo de renda passiva. A sua renda ativa é oriunda do seu trabalho direto. E a sua renda passiva ela é oriunda dos juros ou da rentabilidade que você dá ao seu dinheiro, que estará na sua conta, na sua plataforma financeira, gerando outros filhotinhos. É como se fosse uma vaca leiteira, entendeu? E falando em poupança, a poupança mesmo, como tradicionalmente conhecemos, ela morreu? Bom, eu não diria que a poupança morreu, mas ela está na UTI. Por que eu brinco que ela está na UTI? Você não pode mais imaginar que a poupança vai ser um instrumento para a sua geração de renda passiva, como eu mencionei aqui. Por que você não pode mais imaginar que a poupança vai ser um instrumento de renda passiva? Existe uma coisa chamada juros reais. O que seriam esses juros reais? É o quanto a sua aplicação rende subtraído da inflação. Então, digamos que eu tenho uma inflação de 3% ao ano e a poupança apenas rende 2%, quer dizer que os juros que a poupança está gerando, eles não conseguem vencer o nível de desvalorização do seu poder de compra. Então, quando você procura um investimento, você deve procurar um investimento que, no mínimo, ele consiga superar a inflação. Porque se você tem 100 mil reais e a inflação, por exemplo, tem 10% ao ano, quer dizer que, ao final do ano, você não tem mais o poder de compra de 100 mil reais. Você só tem o poder de compra referente a 90 mil reais. E por isso eu digo que a poupança está na UTI, ela não morreu. Porque hoje a poupança ela dá para você uma rentabilidade inferior do que a inflação. Ela não supera a inflação. Mas eu não digo que a poupança morreu, porque a poupança é um dos instrumentos atuais onde você ainda consegue liquidez. Então, muito se fala sobre reserva de emergência. Onde é que você vai colocar sua reserva de emergência? Em algum produto financeiro que te gere liquidez. Então, produtos financeiros com liquidez imediata. Nós temos a poupança e nós temos o CDB, que ele diz, logicamente, que o CDB com liquidez diária. Então, as pessoas que precisam de uma parcela do dinheiro dela como reserva de emergência, elas vão continuar utilizando poupança e CDB. Muito legal. Tem a Jo Oliveira, que está assistindo aqui com a gente, ela está perguntando qual a melhor forma de investir as sobras do caixa? Bom, se ela está me falando sobre sobras do caixa, eu imagino que ela é uma empreendedora, a empresa dela gera algum tipo de lucro e por isso ela está com uma dúvida sobre como utilizar. Bom, Jo, volto ao campo da reserva. Só que quando nós falamos de empresa, a gente vai tirar de reserva para liquidez corrente. A sua empresa precisa ter liquidez. O que eu digo como liquidez? Suponhamos que você tem o seu negócio e você trabalha com entregas. Você tem um carro para fazer essa entrega. Suponhamos que a balança do seu carro quebre, o motor bata. Você precisa de dinheiro para conseguir consertar isso, para você continuar mantendo as suas atividades. Então, o primeiro ponto que você tem que pensar é qual o nível de liquidez que eu preciso. Então, eu tive sobra do caixa, minha operação vem dando lucro, eu tenho que colocar uma boa parte desse dinheiro em alguma coisa que eu tenha liquidez para
caso ocorra qualquer infortúnio com a operação do seu negócio, você consiga acessar isso de forma rápida para poder ter o custeio. Por que eu estou dizendo sobre isso? A maioria dos negócios que durante a pandemia deixaram de existir, eles deixaram de existir principalmente porque eles não tinham capacidade de liquidez. Um exemplo, um restaurante. Esse restaurante ele tem um custo para funcionar e ele tinha uma média de atender 700 pratos por dia. Com a pandemia, ele deixou de atender 700 pratos por dia e passou a apenas entregar 50 pratos, 100 pratos. A operação dele começou a ficar deficitária do ponto de vista financeiro. O que esse indivíduo deveria fazer? Ele deveria passar por uma transformação digital, começar a operar mais no campo do delivery, utilizar alguns recursos de venda digital, como sistemas de entrega, que todos conhecem, não estou aqui para fazer merchandising, até porque eles não patrocinaram o evento, no próximo talvez, poderiam utilizar esse tipo de canal. Mas o que aconteceu? Como o negócio tinha pouca liquidez, ele não tinha nenhuma capacidade de manter a operação dele durante um certo tempo, até conseguir essa curva de equilíbrio onde os pedidos do delivery conseguissem cobrir a operação. Então, como ele tinha uma escassez no colchão dele para manter a operação, ele acabou tendo que fechar o negócio for goods, para sempre. Então, uma coisa muito importante para os negócios é entender o ponto de vista de liquidez, rentabilidade e margens com que eles estão trabalhando. E eu tenho uma boa notícia sobre isso. O Movimento Black Money fechou uma parceria com a P&G, com a Procter & Gamble. E dentro desses cursos para empreendedores da parceria do Movimento Black Money com a Procter & Gamble, vai ter modelagem de negócio e precificação. A professora vai ser a Thalita, que passou aqui ainda há pouco falando com vocês. E ela sabe bem melhor do que eu que um dos maiores problemas do empreendedor é a precificação e a modelagem do negócio. Você vai aprender com a gente como transformar o seu negócio. Muito legal, Alan. E o que nós temos que ter em mente na hora de escolher aonde investir? Bom, primeiro, já falei por aqui, você tem que ter superávit. Ou seja, você tem que gastar menos do que você ganha. O segundo, você tem que ter a sua reserva de emergência. Você reservou uma parte do seu dinheiro em algo que esteja seguro e que tenha liquidez. Vem para a terceira parte. Nessa terceira parte é quando você faz um teste que nós chamamos de suitability, que nada mais é do que conheça você mesmo. Nesse conheça você mesmo, você vai começar a entender qual é o seu nível de conhecimento sobre o mercado financeiro e o quanto de risco você realmente aguenta. Então, você pode ser um investidor conservador, você pode ser um investidor moderado, você pode ser um investidor agressivo. Então, dependendo do seu nível de conhecimento e do nível de risco que você aceita tomar com o seu investimento, você vai ter uma série de produtos financeiros disponíveis, desde os mais comportados, como renda fixa, e nisso nós falamos da poupança, do CDB, dos fundos de renda fixa, até aqueles mais apimentados do campo agressivo que você tem as opções, os mini contratos de dólar, os mini contratos de índice, os contratos de juros. Ou seja, você vai do mais básico até o mais avançado. Obviamente, aqueles que são mais avançados, você tem uma maior potencialidade de retorno. Mas lembre-se, todo retorno acompanha risco. Quanto maior a capacidade ou a expectativa de retorno sobre o seu investimento, você estará comprando mais riscos. A pergunta é, você quer ganhar 100%, mas você aceita perder 100%? Uma boa pergunta. Alan, a Daura Menezes, que está acompanhando a gente aqui na live, ela pergunta qual é a melhor opção de investimento para o longo prazo? Eu tenho uma brincadeira muito boa quanto ao longo prazo.
A única certeza do longo prazo é que todos nós estaremos mortos, por enquanto. Mas, falando sobre longo prazo, eu diria que, pelo menos nos últimos 20 anos, nada bateu a taxa de juros no Brasil. Nenhum indicador bateu a taxa de juros no Brasil. Porém, esse cenário mudou. Nós tínhamos ali juros de 14% ao ano, 16% ao ano, isso aí colocando a história financeira desde a entrada do Plano Real. Porém, esse cenário mudou completamente. Nós temos juros hoje de 2% ao ano. Então, se eu pudesse fazer apostas sobre quais seriam os melhores investimentos para o longo prazo, sem sombra de dúvida, seria um investimento em ações. Porém, eu não estou dizendo para ninguém, para começar a partir de agora, fazendo uma corrida para o mercado acionário, uma corrida para a B3. Aproveitando que eu estou falando da B3, agradecer o auxílio que a B3 também deu ao Impactando Vidas Negras, que possibilitou que o movimento Black Money pudesse dar sustento para 400 famílias negras, mães solos e afroempreendedores da nossa rede. Agradecer a B3 e agradecer também a toda a comunidade que cada um pôde doar com aquilo que tinha, para que essas pessoas pudessem ter sustento nesse momento tão perigoso e tão sensível para a nossa comunidade. E, voltando ao assunto, não estou dizendo para fazer uma corrida para a Bolsa, mas é importante que as pessoas comecem a procurar sobre educação financeira, porque existem formas, eu diria que uma delas é a própria análise fundamentalista, onde você começa a selecionar quais seriam os bons setores e as boas empresas a serem investidas. Então, a partir do momento que você tem esse tipo de conhecimento e que você é bem assessorado, você pode procurar uma assessoria financeira para que esse assessor possa ajudá-lo nas escolhas das melhores empresas e dos melhores produtos financeiros que vão estar adequados ao seu perfil. E um apelo que eu faço a você que está me assistindo: às vezes o barato sai caro. A ideia de taxa zero, nós precisamos entender que ninguém faz nada de graça. Se alguém está oferecendo para você algum tipo de serviço que ele está falando no primeiro momento que ele é gratuito, você tem que se fazer a pergunta: onde é que esse indivíduo ganha? Será que eu não tenho uma pegadinha no meio do caminho? Ou será que ele está me dando isso normalmente de graça porque aquilo dali tem uma má qualidade e aquilo que eu viesse a pagar alguma coisa, pagar por esse serviço, eu poderia conseguir retornos maiores sobre os meus investimentos? Eu deixo essa pergunta para você, reflita.